E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de aprovação para residência médica, que, vão combinar, é uma das provas mais cabulosas do Brasil. É um desafio que não testa só o conhecimento, mas também a estratégia e, principalmente, a força mental de milhares de estudantes todos os anos. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que se vence um jogo desses? Será que existe um segredo, uma fórmula mágica para se dar bem num cenário tão, mas tão competitivo? É isso que a gente vai descobrir. E para a gente entender uma estratégia que deu certo na prática, vamos acompanhar os passos do Gabriel. Ele é um estudante lá de Petrópolis que, desde o começo, decidiu que não ia seguir a boiada. Ele olhou para o jeito que o irmão mais velho estudava e sacou na hora: para mim, isso não vai funcionar. Eu preciso de outra coisa. É aqui que a história começa a ficar interessante. O Gabriel percebeu que aquele modelo padrão de estudo, sabe? Aquele que todo mundo fazia, simplesmente não batia com o perfil dele. Ele precisava de uma abordagem que se encaixasse melhor na rotina e, o mais importante, no seu jeito de aprender. E olha só que diferença gritante. De um lado, o estudo, que a gente pode chamar de passivo, horas e horas lendo apostilas gigantescas, um método que o Gabriel sentia que não levava a lugar nenhum, o conhecimento não ficava. Do outro lado, a abordagem que ele foi buscar, um estudo ativo, totalmente focado em resolver problemas, em aplicar o conhecimento na prática. Era uma aposta clara na qualidade e não na quantidade. E foi essa aposta que levou ele para o pilar central de todo o método: o estudo por questões. Para o Gabriel, as questões deixaram de ser só um jeito de testar o que ele sabia. Elas se tornaram a principal ferramenta de aprendizado dele. O estudo era fazer questão. Cara, essa frase aqui resume tudo. Para ele, não adiantava nada fazer milhares de questões no modo automático, sem pensar. O segredo era tirar o máximo de aprendizado de cada uma delas. Então a pergunta é: como ele fazia isso? O método dele era bem simples, mas muito poderoso. 3 passinhos. Primeiro, claro, resolver a questão. Segundo, ler com atenção o comentário oficial para entender a linha de raciocínio correta. E terceiro, que talvez seja o passo de ouro, analisar por que cada alternativa, até as erradas, estava errada. Isso faz com que uma única questão vire várias pequenas aulas. Claro que uma abordagem assim depende de um material de primeira. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta perfeita para quem adota esse tipo de estudo ativo. Só que, olha só, a estratégia do Gabriel não era só sobre como estudar. Tinha uma parte mental, psicológica, que era muito, mas muito forte e que ele resumia numa analogia poderosa. Não é isso. A preparação para a residência não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E essa ideia foi o que guiou a jornada inteira dele. Não se tratava de dar picos de estudo malucos, mas de ter resistência, consistência, e de entender que o resultado final é construído um pouquinho a cada dia, ao longo de um ano inteiro. E essa mentalidade de maratonista se transformava em regras práticas para o dia a dia. Primeiro, ser consistente era muito mais importante do que estudar 12 horas num dia e zerar no outro. Segundo, fazer o mínimo possível num dia ruim, mesmo que fosse só 10% do planejado, já era uma vitória gigantesca, porque era melhor que zero. Ele também entendeu que o objetivo era chegar no dia da prova no auge, e não um mês antes, e por fim que o progresso tem altos e baixos. Era preciso confiar no processo. E agora a gente chega num ponto que, para mim, foi talvez o mais radical e decisivo da estratégia mental dele. Uma ideia inspirada numa história bem antiga. Pensa no cenário. Os caras chegavam na praia e queimavam os próprios navios. A mensagem era essa mesmo: não tem para onde correr, não tem plano B, não tem rota de fuga. A única opção que resta é vencer. Essa metáfora virou o mantra do Gabriel para o compromisso total. E ele pegou essa ideia e aplicou na vida dele, literalmente. Mesmo com toda a pressão de amigos e da família para ele se inscrever em provas mais seguras ali no Rio de Janeiro, ele bateu o pé e disse não. Ele queimou os barcos dele. Focou toda a energia num único e exclusivo objetivo: ser aprovado em São Paulo. Era tudo ou nada. Beleza. Estudo ativo, mentalidade de maratona, queimar os barcos. Mas e aí? Deu certo? Vamos ver qual foi o resultado dessa estratégia de foco absoluto. E olha só os resultados. Cara, impressionante. Aprovado na Santa Casa, no IAMSP, na Unicamp e na Unifesp. Uma prova concreta de que o método funcionou. Mas, e isso é muito importante, olha ali, na USP São Paulo, ele não foi classificado.
Isso mostra que a jornada é real, sabe? Tem vitórias incríveis, mas também tem tropeços no caminho. E a história não acaba aí. Depois de ser aprovado em tudo isso, ele ainda teve que servir ao exército por 1 ano, o que deu uma adiada no começo da residência. Mas, no fim das contas, com calma, ele fez a escolha dele. E hoje ele está na Unicamp, sentindo que está exatamente onde deveria estar. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa jornada toda do Gabriel? Dá para resumir em 4 pontos-chave. Primeiro, defina uma meta muito clara e específica. Segundo, construa o seu próprio método de estudo ativo, um que funcione para você. Terceiro, adote a mentalidade de maratonista, foque na consistência. E por último, e talvez o mais difícil, tenha coragem de se comprometer de verdade com seu objetivo, sem plano B. E para a gente fechar essa análise, fica a provocação. A história do Gabriel nos convida a pensar nas nossas próprias jornadas, né? Quais são os planos B, as rotas de fuga, os barcos que muitas vezes nos impedem de dar 100% em busca de um grande objetivo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!